Vou pegar uma folhinha. Vou passar para a folhinha. Isso. Na tradução, só para a gente acompanhar, eu escolhi o caminho da fé, até aí, é o que a gente falou, e me submeti aos teus julgamentos. Tá? Então é isso que a gente vai procurar analisar palavra por palavra, para a gente entender um pouquinho melhor. Em primeiro lugar, derech está sendo usado várias vezes, a gente já viu isso várias vezes nesse capítulo, derech mitzvotecha, derech sheker, derech emet, derech emuná, enfim. Só para colocar dentro do contexto, em hebraico, assim como de uma certa forma nas outras línguas também, você tem uma coisa que é derech, um caminho, uma estrada, e você tem netiv, shvil, e você tem o que eu chamaria de um caminhozinho, uma trilha, uma coisa um pouco menor, tá? Em geral, quando você fala de um caminho, de uma estrada, vamos chamar assim, você está falando de um caminho para muitos, para a multidão. Quando você fala de um netiv ou de uma trilha, é uma coisa que só vai uma pessoa de cada vez, tá? Então, em geral, a ideia, quando se usa essa expressão aqui, ou seja, derech isso, derech aquilo, em geral está se referindo à ideia de algo que se aplica a muitos, a maioria das pessoas, dentro do possível a todo mundo. Acho difícil dizer uma coisa que aplica a todo mundo, porque cada um é diferente, mas tem coisas que são mais gerais. Isso, mais coletivos. Agora, emuná. Emuná aqui está traduzido como fé, e eu acho que a gente já falou sobre isso, mas é importante frisar várias vezes. Emuná, em hebraico, não significa a mesma coisa que emuná em português. Ou seja, em português, fé, acreditar, crença, é algo que não compromete. Eu explico o que eu quero dizer com isso. Quando uma pessoa diz, eu acredito em tal coisa, é algo totalmente intelectual. Está na minha cabeça, tá? Então, acreditar significa que eu aceito intelectualmente tal coisa. Quando eu digo não acredito, é porque intelectualmente tal coisa não faz sentido, não aceito. Basicamente, essa é a maneira como a gente usa em português, fé, crença, ou acredito ou não acredito, tá? Não faz muito sentido alguém dizer, eu acredito que 1 mais 1 igual a 2. Você não tem que acreditar. Não tem que fazer nenhum esforço para acreditar. Isso é um fato. Tá? Tá. Você até pode dizer, não acredito que 1 mais 1 igual a 3. Mas não faz muito sentido. Não tem que acreditar ou não acreditar. Não é verdade. Não cabe. Tá? Muito bem. Em hebraico, emuná é compromisso. Eu não sei se tem uma palavra em hebraico para algo que você aceita intelectualmente e não se compromete. Não sei se em hebraico tem isso. A gente pode dizer fulano, Ben Adam o Amin. Ele é confiável. Confiar. Então, confiança é compromisso. É compromisso. É nesse ponto que eu quero chegar. Ou seja, em ivrit, emuná indica que eu estou comprometido com uma certa ideia, uma pessoa, o que for, mas tem um compromisso. Tem algo mais do que simplesmente a crença na minha cabeça, eu acredito, tá? Então, já mencionamos isso antes, mas eu acho que é importante voltar. Tem um trechinho no Talmud que fala quais são as primeiras perguntas que fazem para uma alma depois que ela sai deste mundo, antes de ela entrar no mundo vindouro. E uma das perguntas que fazem, uma das primeiras perguntas é Nasata venatata beemuná. Se você fez comércio, se você suas transações comerciais foram com emuná. Se você é uma pessoa digna, honesta. Esse é o sentido, tá? Agora, a palavra é você
comercializou, você fez transações, enfim, com emuná. Então, com emuná, a tradução que a gente tem em português seria com fé, tá? Mas não é esse o sentido. Passa com fé também. Mas não é esse o sentido. O sentido é, como a Sônia falou, vocês foram honestos. Ou seja, quando você lidou com outras pessoas, principalmente na parte de pagamento de dívidas e tal, você foi honesto. Tá? Então, se usa ali a palavra emuná. Então, emuná é um compromisso. A pessoa que é honesta, ela tem um compromisso com a honestidade. Ela se compromete, ela diz que vai pagar, ela paga. Ela diz que a palavra dela é palavra. Ou seja, a palavra emuná, nesse caso, não é uma afirmação de fé, de uma coisa abstrata, é uma coisa real, concreta. Eu faço, eu me comprometo. Sim? Então, a ideia de honestidade é uma maneira de agir. Isso vai afetar como a pessoa age. Como a pessoa fala, se ela fala é verdade, se o que ela fala não é verdade. Tá. Então, emuná em hebraico tem muito mais a ver com ação, com compromisso. Então, exemplo, se a gente, já falamos sobre isso também, se uma pessoa diz, eu acredito que Hashem criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Realmente, aí faz sentido dizer acredito, porque não é uma coisa que eu posso ver, não é uma coisa palpável, não é uma coisa que eu posso comprovar cientificamente, vamos dizer assim, tá? Tá bom, mas em ivrit, o que significa isso? Se uma pessoa diz que eu acredito que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, significa que eu cumpro o Shabat. Não só que eu acredito em Deus e que Ele é o Criador, quer dizer que isso afeta a minha maneira de agir. Ou seja, para mim, eu de alguma maneira descanso no Shabat. Eu cesso as minhas atividades criativas no Shabat de alguma maneira. Tá completo, não completo? Eu já não vou entrar no mérito da questão, mas em ivrit, quando eu falo mamin, quer dizer, eu tenho um compromisso com essa ideia. Não é só acredito nisso e tudo bem. Tá? Isso não afeta a minha maneira de agir. Tá? Vamos dar um outro exemplo. A Mora Sônia falou de uma pessoa amin, uma pessoa confiável. Sim, eu acredito com fé. É compromisso. Não é só acredito, isso é uma ideia de que eu me comprometo com essa ideia. Tá? Vamos dar um outro exemplo. Em hebraico, a palavra emuná... Perdão? Uhum. Em ivrit, quando eu digo essa frase, significa que eu me comprometo com essa ideia. Em português eu posso falar que eu acredito e não faço nada no Shabat. Em português, a mesma palavra fé, crença, não compromete. Quer dizer, eu posso dizer que eu acredito, tudo bem, isso não me afeta, não afeta a minha maneira de agir, nem de falar, enfim. Tá, então, dá mais um exemplo. A Mora Sônia usou o exemplo de amin, uma pessoa confiável, emuná. Tá. Quando a gente acorda de manhã, Tem a palavra imunim. eu vou chegar nisso. Tá? De manhã, quando acorda de manhã, a gente fala uma frase, deve falar uma frase, Modé ani lefanecha, agradeço eu diante de ti, Melech Havekayam, Rei vivo existente, Shechezarta Benishmati, porque você devolveu em mim a minha alma, Vechemla, com muita compaixão, mesmo que eu não mereça, Rabá emunatecha, grande é tua emuná. A gente está falando para Deus. Então, grande é a tua emuná. Emunatecha. Sim. Então, alguns traduzem de uma forma mais simples, grande é a minha fé em você. Tudo bem. Faz mais fácil. Tá. Tem uma forma mais profunda de entender isso, que é como de um modo geral explicam em Hassidut. Grande é a confiança dele em mim. Porque estou falando, emunatecha, tua. O que quer dizer? Ele confia. Ele deu mais uma chance. Aí emuná está transitando para confiança. Porque é compromisso. Você confia tanto na gente
que você colocou a alma da gente de volta em nós, mesmo que ontem eu aprontei contigo, mesmo que ontem eu não fui exatamente o que eu deveria ter sido, não fiz a minha missão como devia, Hashem confia tanto na gente que ele devolve a alma para a gente no dia seguinte, para a gente continuar a missão, dá mais uma chance. Então aí tem a ver com, aí o emuná quase que transita por confiança. Isso, porque é compromisso, exatamente, tá? Existe uma outra maneira de traduzir a palavra emuná, que vem da palavra, como o Ora também falou, imunim, ou leit amen, ou uman, ou aman, enfim, que é um profissional, que é um treinamento. A ideia é de que uma pessoa se torna um profissional em uma certa área porque ela exercitou aquilo tantas vezes, ela está tão treinado naquilo, que ela já faz isso de uma forma, não automática, mas já faz isso com perfeição. Ou seja, practice makes perfect. A prática, isso, faz você aperfeiçoar a coisa, tá? Então, assim, de tanto praticar, tá? Então, se aplica isso no sentido de emuná, como tanto a pessoa pratica, tantas mitzvot a pessoa faz, que fica claro que ela está ligada com a Hashem. Fica óbvio que ela está conectada, que ela tem um compromisso com a Hashem, porque ela treina muito, ela faz muitas mitzvot. Então isso indica que ela tem um compromisso com a Hashem, tá? Então, a ideia de emuná, de modo geral, é a ideia de compromisso, tá? Aqui, se a gente está falando, ou por exemplo, só para terminar com o último exemplo, quando se fala, sorriam, vocês estão sendo fotografadas, filmadas, enfim, não sei exatamente o que está acontecendo lá, mas tá bom. Tá, isso. Emuná. Tá. Isso. Então, vejam, palavra amém, que a gente usa, amém, tá, em português, é uma palavra que tem a ver com emuná, vem do mesmo verbo, tá, e a ideia de amém é eu acredito, ou que assim seja, tá, por exemplo, que o amém é uma sigla. Elohim Melech Neman. Kel Melech Neman. Kel. Isso é outra coisa. Se é um passuco, tudo bem. Também. É assim seja também. Deixa eu só explicar. Por isso que eu... Também. Então, vejam bem. Quando que a gente fala amém? Em que situações a gente fala a palavra amém? Então, se alguém falou uma brachá, uma bênção, tá? A gente responde amém. No Kadish você tem um amém. Isso, tá? Então, você tem algumas situações de tefilá, de oração, aonde cabe falar amém. Vou dar um exemplo que não se fala amém. Se eu pegar um copo de água, café, o que for, fazer Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro, eu não falo amém. Amém. Não, a gente fala. Os outros? Mas eu não. Não, os Faradi também não. Só explicar. Isso. Mas quem bebe não. Deixa eu só explicar. Isso. As morot no jardim de infância, quando vão falar brachá com as crianças, é Baruch atah Hashem Elokeinu, o que for, amém, amém, 3 vezes, não tem pra quê, é besteira, não tem nada a ver, tá? É Bobenmeister, não tem que falar amém coisa nenhuma. Fazem o Kabbalat Shabbat lá no negócio, Adlik Ner Shel Shabbat, amém, amém, não tem que falar amém, não faz sentido falar amém, tá? Desculpe se eu estou sendo um pouco enfático, tá? Não, por quê? Porque não é a pessoa que está falando a brachá. Se você fez uma brachá, a escolinha fez amém, agora sim.
a escolinha está fazendo o Kabbalat Shabbat, sim? Aí tem a imã com lencinho na cabeça, tem um aba com a kippah, e tem a halá na mesa, e tem a toalhinha em cima da halá, e o copinho de vinho, né? Tá. E as velas de Shabbat, tá bom. E aí a menininha vai lá e acende as velas de Shabbat, tá? Digamos que a Morá vai lá e fala com toda a kittah, Baruch, tá errado. Não é toda a kittah que está acendendo a vela de Shabbat, é a menina. A menina, se ela não sabe fazer a brachá, a Morá faz a brachá com a menina. Não tinha que fazer a brachá, não, porque é muito cedo, é sexta de manhã, tinha que fazer a brachá na hora certa. Mas tudo bem, não vou entrar no mérito da questão. Independente do que for, tá? Tem que ensinar certo, porque ensinar errado, você perpetua o erro. É muito ruim isso. Tá? E isso vai estar sendo perpetuado, por isso que eu estou sendo tão enfático. A minha tá? cancela lá de cima vai ter... Não. Eu ensinava meio-dia e meia. Não. O Moderni, eu acredito. Morar. Moderni pode falar o dia inteiro. Pode. Porque, pelo menos espiritualmente, ele só acordou nessa hora. Mas tudo bem. Tá bom. Mas Moderni não tem o nome de Hashem. Entende? Não envolve nada que possa dizer que tem uma contraindicação, tá? O caso de uma brachá é mais grave. A brachá tem vários nomes de Hashem, Elokeinu, Baruch atah Hashem, Elokeinu, enfim, tá. O que acontece? Quando uma pessoa faz a brachá, ela está fazendo uma declaração. Ela está dizendo, bendito és Hashem. Essa outra questão de tradução que o pessoal talvez não tenha muito atenção, não dá muita atenção. Baruch atah Hashem significa bendito és tu, Hashem Elokeinu melech haolam, nosso Deus, Deus do universo, Rei do universo. E aí tem a brachá, o que for, que vai vir logo depois, tá? Às vezes é uma brachá de uma mitzvah, então Elokeinu asher kideshanu bemitzvotav etzivah, tem a ver com uma mitzvah, ou shakol niavdoró, quando se trata de um alimento, tá bom, que tudo foi criado pela palavra de Hashem, é o shakol, tá bom. No caso da brachá, eu estou declarando que Hashem é bendito. Eu não estou abençoando Hashem, porque quem abençoa a todos é Hashem, não eu. Tá? Quando a gente quer abençoar alguém, a gente pede, por assim dizer, a ajuda de Hashem para possamos abençoar os outros, abençoar os filhos, enfim, tudo bem, tá? Mas em geral a gente está fazendo isso, a Hashem é que está abençoando, tudo bem. Então quando eu digo Baruch atah Hashem, eu não estou abençoando Hashem. Em algumas traduções aparece como abençoado sejas. A ideia aqui é de louvado sejas, mais do que abençoado sejas. Na brachá não. Na brachá eu estou declarando, Hashem, você é bendito, você é a fonte de todas as bênçãos, tá? E você é o Rei do universo, tudo bem. Eu fiz uma declaração. Depois a gente falou que Deus criou tudo pela sua palavra, que nos ordenou fazer tal e tal mitzvah. Então, quando eu respondo amém para essa declaração, eu estou dizendo, eu concordo, nem acredito nisso. De uma certa forma, eu estou dizendo, isso também me compromete. Quando eu digo amém, tá? Então, é como se eu também tivesse feito a brachá, de um certo sentido, porque eu concordo com ela, eu apoio essa ideia. Eu me comprometo com essa ideia, eu quero que seja assim. Não é apenas eu acredito. Isso, exatamente. Tá? Então, eu me comprometo também com essa ideia. Tá? Então, amém é a oração mais curta que tem, é uma palavrinha de 3 letras, tá? Que em alguns livros está explicado que são as iniciais de Kel Melech Neeman. Hashem é um Deus no qual você pode confiar. Novamente a mesma ideia, a ideia de confiança no sentido de compromisso, pode se comprometer com ele, tá? Então isso tem a ver com a ideia de emuná. Então quando a gente fala aqui de Derech Emuná Bacharti, eu escolhi o caminho da emuná,
quer dizer que eu escolhi me comprometer com Hashem.